Olá, irmãos, estamos aqui para mais um encontro, podermos refletir sobre a palavra de Deus e nós temos buscado nesses dias o que Deus pode nos trazer, que palavra de Deus pode falar ao nosso coração nesse tempo. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo com as Escrituras é que a Bíblia ela tem muitos temas, ou seja, a Bíblia é multitemática. E na multiforme, ou seja, nas muitas formas da sabedoria de Deus e pela direção do Espírito Santo, o Espírito Santo colocou nas Escrituras muitos temas. E por isso as Escrituras nos socorrem ou elas nos atendem em vários momentos da nossa vida. Momentos de alegria e momentos de tristeza. Momentos de dor, momentos de celebração. A Bíblia fala da alegria, do nascimento de um filho, fala da tristeza, da perda de um ente querido. E nos Salmos e em toda a literatura do Antigo Testamento, nós vamos encontrar textos, expressões que nos socorrem em determinados momentos da nossa vida. Porque a nossa vida não é linear, a nossa vida é feita de vales e de montes, nossa vida é feita de desertos e de oásis. E obviamente que o tempo em que nós vivemos é um tempo diferente. Prestes a completar 60 anos, eu nunca tinha visto, vivido ou tomado conhecimento de uma realidade como essa que nós estamos vivendo, de uma epidemia que assolou o mundo e que fechou praticamente no mundo todo os diversos segmentos da sociedade, desde a indústria até mesmo as igrejas. E é nesse contexto que um texto veio ao meu coração para compartilhar com vocês nestes dias. É um texto do apóstolo Paulo, uma carta aos Romanos. Sabemos que a carta aos Romanos é uma pérola na história da literatura reformada por conta da sua grande influência na vida dos reformadores, na vida de Agostinho, na vida de John Wesley e na vida de outros que nós poderíamos mencionar, o próprio Calbart, para falar de um teólogo mais contemporâneo. E o texto que nós queremos trazer para a nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12, em que ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Esta é uma carta dirigida a uma igreja. Não vou me alongar muito sobre os aspectos contextuais da carta, dos seus destinatários, porque esse não é o propósito aqui. Mas é uma carta dirigida à igreja e com isso nós queremos dizer que o que está escrito aqui se aplica à igreja diretamente e se aplicando à igreja se aplica diretamente a nós. E eu queria meditar sobre essas três expressões do apóstolo Paulo nesse texto. E a primeira expressão é aquela em que ele diz: alegrai-vos na esperança. Eu quero destacar aqui que o texto não fala apenas de ter esperança, mas de se alegrar nessa esperança. Por que se alegrar nessa esperança? O primeiro aspecto a ser considerado é que essa esperança vai além da nossa realidade presente. O apóstolo Paulo foi um homem que enfrentou muitas lutas na vida e no ministério. Passou por muitos sobressaltos. E nós podemos mencionar tempestades, ser picado por uma víbora, ter sido preso, ter saído fugido de cidades. E era um homem que passava por muitas lutas. Mas uma coisa que Paulo sempre trazia no coração é que ele não podia ter a sua esperança apenas no aqui, no agora, no presente, na circunstância momentânea que ele estava vivendo. Ele entendia que a sua esperança ia além da realidade presente.
Na sua carta aos Coríntios ele diz, estou bem certo de que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com isso ele apontava para o fato de que a sua esperança é além dessa realidade. Mas também Paulo tinha em mente que a esperança que ele trazia no coração ia além das suas possibilidades. É na carta aos Filipenses que ele diz, eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo sabia que a sua segurança, que a sua força, que o seu sustento, que a sua esperança estava além das suas possibilidades. Ele sabia em quem estava crendo. Paulo também tinha em mente, e por isso que ele se alegrava na esperança, porque a esperança que nos domina, a esperança que nos alenta, a esperança que acolhemos no coração, é uma esperança que vai além das nossas sensibilidades. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as circunstâncias, elas podem toldar, elas podem obscurecer o nosso pensamento de tal maneira que o nosso raciocínio fica embotado por aquela circunstância momentânea, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de ansiedade, de frustrações. Mas Paulo, ele tinha no seu coração a certeza de que a sua esperança ia além da sua sensibilidade, daquilo que ele estava sentindo, porque ele sabia que além do que ele sentia, havia um Deus que controlava, que governava, que tinha o domínio, que tinha o controle e que muda as circunstâncias, que pode de um momento para outro mudar todas as coisas. E para Paulo, ele tinha muito claro que o fundamento da esperança não era algo que estava intrínseco, algo que era próprio a ele, mas a sua esperança, o fundamento era a promessa de Deus. Paulo tinha em mente que a sua esperança não estava naquilo que ele deseja, mas naquilo que Deus prometeu. Olhe para as Escrituras, volte lá, leia novamente. O que Deus nos fala sobre a nossa esperança como seu povo, como o povo de Deus, futuro do povo de Deus? Que futuro é esse? Que promessas são essas? Há muitas promessas. Nós somos povo de Deus, nós somos adotados. A promessa de Deus, quando Paulo escreve aos Romanos, ainda no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor maravilhoso. Mas não só isso. O fundamento da nossa esperança é o poder de Deus. Deus não só prometeu, ele tem poder para cumprir. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e ele nos dá essa esperança, essa palavra de esperança. Teremos aflições, teremos epidemias, teremos dificuldades, teremos perdas, teremos lutas. Mas ele diz, eu venci o mundo. O fundamento da nossa esperança também é a fidelidade de Deus. Esse Deus que prometeu, não só prometeu e tem poder para cumprir, mas guarde isso. As promessas de Deus nunca falham. Deus não vai falhar. Deus nunca falhou. Deus vai sempre cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Não perca a esperança. Alegre-se nela. Encha o seu coração dessa esperança. Esse é um tempo em que a depressão, a tristeza, a angústia, a ansiedade pode querer dominar e tomar o seu coração. Mas alegre-se na esperança. Porque esse Deus que prometeu, esse Deus que prometeu, o fundamento da sua promessa é o amor. Ele nos ama. E nos ama de maneira incondicional. É na mesma carta aos Romanos que Paulo diz, aquele que nos deu o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tenha isso no seu coração.
a grande motivação de Deus em satisfazer as suas promessas, o fundamento das suas promessas. Ele nos ama, Ele é fiel e Ele nos ama, Ele ama você. Tudo isso é por amor a você. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas temos que esperar. E o que fazer enquanto esperamos? Porque muitas vezes, nós que somos de uma geração fast food, a geração das coisas rápidas, nós queremos tudo imediatamente. O que é que nós devemos fazer enquanto esperamos? Sejamos pacientes. A paciência não significa uma resignação passiva, uma espécie de fatalismo. Tem que ser assim, vai ser desse jeito. A paciência é uma resistência ativa. Significa nunca se dar por vencido. Significa não se deixar amargurar e viver murmurando. Na Bíblia, José é um grande exemplo dessa paciência que nós estamos falando. Ele não se deixou vencer quando foi vendido e traído pelos irmãos. Ele não se deixou vencer quando foi falsamente acusado e preso por ter agido com integridade. Ele não se deixou vencer quando foi esquecido na prisão. Ele foi paciente na tribulação. José é esse exemplo de que na tribulação ele foi paciente. Ele não se deixou vencer. Não é simplesmente uma resignação passiva, mas é a resistência ativa de não deixar que as circunstâncias, de não deixar que o momento, de não deixar que aquilo que é externo a nós, aquilo que é maior do que nós, nos domine, que o medo nos paralise, que o medo nos desencoraje. Paciência na tribulação. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Nesses tempos de dificuldades, sejamos pacientes. Mas aí você pergunta, e como ser paciente na tribulação? É fácil falar, é fácil dizer. Como enfrentar isso? Paulo diz, perseverando na oração. Porque não apenas orar, mas perseverar em oração. Porque eu posso orar um dia, e você pode orar um dia e não ter resposta. Você pode orar uma semana e não ter resposta. Você pode orar um mês e não ter resposta. Você pode orar 10 anos e não ter resposta. Aí você diz, eu desisto. Eu me entrego. Mas o segredo da oração e da perseverança na oração é que nós devemos orar até que Deus nos ouça ou até que Deus nos fale. Não somos super-heróis, as tribulações são reais, as lutas são reais, os problemas são reais e eles podem nos esmagar. É na oração que nós encontramos o suporte no meio das tribulações. Quando olhamos para a história do povo de Deus, uma coisa fica evidente. Nada de grande foi feito no reino de Deus sem oração. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, os inimigos se levantaram. Neemias orou. Podemos dizer que os muros foram reconstruídos muito mais pela força da oração do que pela força dos trabalhadores. A força dos trabalhadores pode apenas levantar tijolos, mas não podia levantar o ânimo. A força dos trabalhadores podia levantar tijolos, mas não podia levantar recursos para a manutenção da obra. A força dos trabalhadores podia mover as ferramentas, mas só a oração move a mão de Deus. Foi por isso que o salmista, na sua expressão que nós sempre reproduzimos, disse no Salmo 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Devemos perseverar em oração, porque só ela pode abrir os nossos olhos para ver as coisas invisíveis. Em 2º livro dos Reis 6,17 está escrito, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço,
e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É a oração que nos faz lembrar que mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. É a oração que nos faz lembrar que o exército de Deus luta por nós. É a oração que nos faz lembrar que o anjo do Senhor está acampado ao nosso lado. É a oração que nos faz lembrar que o Senhor está conosco todos os dias. É a oração que nos faz lembrar que recebemos o poder do Espírito Santo e que nenhum outro poder é maior do que este poder. É a oração que nos faz lembrar que é o Senhor que edifica esta igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É a oração que nos traz à memória o que nos dá esperança. E é essa esperança que nos fortalece em meio às nossas tribulações. Por isso, alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. Essa esperança que é invencível, porque essa esperança não é sua, não está em você, mas é esperança no Deus que tudo pode, no Deus que te ama, no Deus que por amor a você entregou o seu Filho. Mas o próprio Paulo, quando fala que esse Deus que entregou o seu próprio Filho, fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele diz que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Ele fala que passamos por mortes, que passamos por perdas, mas que nada nos separa do amor de Deus. Por isso, sejamos pacientes na tribulação. Nós temos o amor, a companhia e a presença de Deus. Mas para que a nossa fé não desfaleça, não desvaneça, não se enfraqueça, persevere na oração. A tempestade vai passar. O barco vai estabilizar. Tudo isso vai passar. As lutas, sejam as lutas que você está passando por conta da pandemia, do medo que ele causa, seja as lutas por conta dos seus problemas pessoais. Não se esqueça, Deus te ama muito e Ele está cuidando de você neste momento. Que Ele nos abençoe. Amém.